Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira série de estudos bíblicos. A ideia é que durante a semana você tenha acesso a conteúdo bíblico sólido de qualidade que, acima de tudo, edifique a nossa igreja. Nessa primeira série de estudos bíblicos, o objetivo é estudar a lei de Deus. Eu imagino que você já deve ter ouvido um monte de coisa a respeito da lei de Deus e tenha dúvidas sobre os seus usos, sua utilidade, como se interpreta e qual é o significado de algumas dessas leis. Certamente a principal delas e as mais conhecidas, e eu diria até as menos conhecidas, são os 10 mandamentos. A lei de Deus que Deus concedeu ao seu povo num ato de amor e misericórdia por mãos de Moisés, as 2 tábuas da lei. Acontece que, na mesma medida em que elas são famosas, elas são igualmente controversas. Será que serve para hoje? Será que eu devo obedecer? Para que eu devo obedecer? Qual é a utilidade disso? Como eu interpreto a lei de Deus? Tudo isso e muito mais você verá ao longo da série de estudos bíblicos que nós faremos a partir de hoje. Mas hoje eu quero começar explicando para você algumas coisas básicas, premissas fundamentais que você deve ter em mente quando você for abordar o texto bíblico, especificamente as leis do Senhor. Eu acho que o mais básico e que todo mundo deve saber, mas nem sempre aplicar, é a tríplice divisão da lei. Vocês que já me conhecem melhor sabem que eu vejo tríades o tempo todo. E vocês também sabem que eu não fico caçando o material bíblico para encaixar em tríades pré-formatadas. A ideia é deixar o olho atento para quando as tríades aparecerem, a gente fazer as conexões necessárias. Nesse caso, eu vou falar com vocês da primeira tríade da lei, que é a tríplice divisão da lei. Você já ouviu falar disso. Se trata da lei cerimonial, da lei civil e da lei moral. O que seja isso? A lei cerimonial é aquele conjunto de leis que Deus deu através de Moisés para reger a maneira como o culto no Israel antigo e, posteriormente, na formação da nação de Israel sob o reinado dos reis de Israel, deveria acontecer o culto ao Senhor. Então, as leis cerimoniais diziam respeito à maneira como o sacrifício era feito, como o sacerdote deveria se santificar, como ele deveria se vestir, como ele deveria imolar, que animais deveria imolar, quando, em que circunstâncias. As leis cerimoniais diziam basicamente a respeito ao culto e eram performadas pelos sacerdotes e governadas pelo sumo sacerdote. Num primeiro momento, as leis cerimoniais eram obedecidas pelo povo no deserto, naquela tenda maior, chamada também de tabernáculo, e que posteriormente veio a ser cristalizada em um templo feito de pedras, o templo de Salomão, que posteriormente foi reformado, destruído, reformado, até que eventualmente ele perdurou até a época de Jesus e após seu sacrifício na cruz, não só não sobrou pedra sobre pedra, como também ele nunca mais foi reconstruído. A outra divisão da lei era a lei civil, dizia respeito aos primeiros dispositivos legais do povo de Israel. Curiosamente, eu também leciono essa disciplina na universidade. E é interessante ver a dúvida das pessoas com respeito a esse aspecto, porque ele certamente é um dos mais menosprezados. Pensa-se que a lei civil era tão somente circunscrita a um povo e a uma época. E a razão pela qual a gente não considera mais a lei civil é porque ela findou com o findar da nação, da antiga nação de Israel, sendo que hoje em dia a lei de Moisés não é a lei oficial do novo Estado de Israel. Então, para muitos, a razão pela qual a lei civil deixou de funcionar é porque o Israel antigo deixou de funcionar. Seria um código legal obsoleto. E assim a gente abandonaria. Essa parte da lei diz respeito à maneira como se determinava um crime, como esse crime deveria ser punido, qual era o grau de punição, a maneira de se punir, quem julgava. Então, nada muito diferente do que você conhece como lei civil. A última divisão, a lei moral, essa sim interessante para todos. Afinal de contas, a moralidade, que é aquilo que Deus diz ser certo ou errado em sua palavra, essa sim vale para todos os tempos. E dizem também
que sob esta lei, a lei moral, todos nós estamos debaixo ainda hoje. Bom, como o objetivo aqui não é só ser tecnicamente correto e fazer todas as divisões da teologia sistemática e eventualmente da teologia bíblica, mas também trabalhar com algumas dúvidas, vamos ao que interessa. Bom, você ouviu falar que nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. E a pergunta é, se a lei de Deus é dividida em três, como eu acabei de dizer, lei civil, cerimonial e moral, a pergunta é, debaixo de qual delas nós não estamos mais? E aonde ou até onde a graça anulou a lei? E digamos que seja esse o discurso que você ouviu a vida toda. E ele pareça um pouco desconexo, afinal de contas você aprendeu que não estamos debaixo da lei, mas tem que obedecer à lei. E normalmente uma disciplina feita dentro de uma igreja que procure obedecer à palavra de Deus acusa a pessoa de uma quebra de mandamento. Então a gente precisa distinguir isso bem. Eu espero que não somente hoje. Hoje eu vou levantar algumas provocações e elucidar um ou outro ponto. Mas a ideia é que você nos acompanhe ao longo desse processo para que ao conhecer mais sobre os 10 mandamentos, você aprenda a se posicionar de maneira sábia e bíblica nessas questões, tanto para você quanto para os outros. Mas voltando, você ouviu que a gente está debaixo da lei, debaixo da graça e não da lei, não é? Então, de qual delas? Um outro aspecto é, a gente não sabe de que ordem são as razões que nos colocam fora do âmbito, do alcance da lei. Como eu disse, no caso da lei civil, as pessoas pensam que nós não estamos debaixo da lei por uma circunstância histórica ou geográfica. A razão pela qual a lei cerimonial ela se findou, e isso eu também já ouvi, se deve ao sacrifício de Cristo, visto que todo o culto do Antigo Testamento era tipológico e se cumpriria em Cristo, exceto a lei moral, que, vamos combinar, se todos estamos debaixo da lei moral, o sacrifício de Cristo serviu somente para a lei cerimonial. E a minha pergunta é, e se você soubesse que aquela premissa que você também aprendeu e que geralmente não se conecta com as demais a que eu me referi, valesse para as 3 áreas da lei? Qual é essa premissa? A de que a lei se cumpriu em Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que Jesus não veio para revogar a lei, e sim para cumprir a lei. E, de novo, cabe a pergunta, qual delas? A lei civil? A lei cerimonial? Ou a lei moral? Normalmente a explicação caminha mais ou menos assim. Jesus cumpriu a lei moral para que nós não tivéssemos mais o peso de cumprir essa lei moral e sermos condenados quando nós falhássemos nisso. A lei moral diz respeito a coisas como nós não podemos mentir, então quando nós mentimos, quebramos a lei. Se você for para os 10 mandamentos, você tem o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Muito difícil de ser obedecido. Mas se você acha que esse é o mais difícil, se a gente pegar um ali mais no meio, por exemplo, não matarás, quando Jesus diz que é possível ser um assassino dentro do próprio coração. Então, a razão pela qual Jesus cumpre a lei moral é para que a gente esteja desobrigado do cumprimento da lei moral para ser salvo. De modo que agora o crente, uma vez salvo, cumpre a lei moral por prazer e deleite, seja seu, por ser um servo fiel, seja do Senhor que quer ver a sua lei obedecida. A lei cerimonial, portanto, se cumpre no sacrifício e tão somente no sacrifício de Cristo, de modo que os muitos sacrifícios exigidos pela lei no Antigo Testamento perdem a sua validade pelo sacrifício supremo que é suficiente e anula todos os demais sacrifícios tipológicos. E eu nunca ouvi uma boa explicação com respeito à lei civil. E eu poderia terminar por aqui, porque nada disso que eu falei é de fato uma mentira. Tudo isso é verdade e tudo isso é facilmente provável. Mas eu acho que algumas conexões ficam faltando aqui. Me permita fazê-las. Como eu disse, eu vejo tríades e eu acho que algumas delas se encaixam. Ao longo da história de Israel, nós vamos percebendo que o que acontece na nação de Israel é tipológica.
não é apenas um ou outro aspecto. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que tudo aquilo que aconteceu no passado serve de exemplo para nós hoje, e aconteceu justamente para que nós aprendêssemos. Mas tudo aquilo era tipo de Cristo, de modo que o que aconteceu no passado apontava para Cristo. As leis, todas três, também apontavam para Cristo. Então, Jesus é o cumprimento da lei, seja ela em qualquer aspecto. O problema é como é que isso se processa. Ao longo também da história, a nação de Israel foi colecionando os seus ofícios. Também não é uma novidade dizer que os 3 ofícios do Antigo Testamento eram os de profeta, sacerdote e rei, porque a gente sabe disso também, né? Não só porque, mas também, eles eram todos ungidos com óleo. Então o rei recebia unção, o sacerdote recebia unção e o profeta recebia unção com óleo. Então nós sabemos disso. O nosso objetivo aqui é falar sobre a lei de Deus e não tirar todas as suas dúvidas sobre todos os temas. Eu sei que ao tocar no assunto unção, você já ficou oriçado para saber, mas não vamos falar sobre isso nesse estudo. Quem sabe num próximo, desde que você manifeste suas dúvidas aqui embaixo. Voltando. Então, uma vez que todos eles eram ungidos, nós sabemos que eles eram os 3 ofícios. E também sabemos que esses 3 ofícios se cumprem em Jesus, de modo que quando ele vem, ele é o supremo sacerdote, o grande e esperado profeta e o rei sobre toda a terra e não somente sobre Israel. O que normalmente eu não vejo sendo feita a conexão é o quanto uma coisa tem a ver com a outra. Da minha perspectiva, que eu compartilho com vocês e espero que isso também faça sentido para vocês, as 3 formas da lei apontavam para os 3 ofícios de Cristo, razão pela qual as leis têm em Jesus o seu cumprimento. Então, a razão pela qual essas leis não valem mais nos moldes que valiam antes é porque elas se cumpriram em Jesus. A lei de caráter civil apontava para Deus como o governante, Deus regendo o seu povo. E isso, obviamente, aponta para o aspecto de Jesus ser o rei de Israel, o rei, o Messias esperado. Então, a lei civil se cumpre em Cristo e no seu reinado, presente inclusive. Esse é o primeiro aspecto aí para você fazer a conexão. Quando a gente vai para a lei cerimonial, essa lei ela também era tipológica e é cumprida no ofício sacerdotal do Senhor. Então, Jesus, sendo o sumo sacerdote, cumpre não só como ofertante, mas, e esse é o caráter inusitado do sacrifício de Jesus, ele não é só o ofertante perfeito, mas ele também é a oferta, uma coisa que o sumo sacerdote, nenhum sacerdote do passado podia fazer, se dar como oferta, porque ele não seria suficiente nem mesmo para salvar a si. Então Jesus é o cumprimento da lei cerimonial em seu aspecto sacerdotal. O que sobra então é o aspecto moral da lei e apontando aí para o ofício profético de Jesus. O que a gente não pode esquecer é que cada uma dessas áreas aponta para uma manifestação no ser humano que foi quebrada na queda, a gente não cumpriu na queda e que Jesus vem para resgatar. Então, o Deus Rei governa o seu povo com a sua lei civil. Nós quebramos essa lei, nós nos rebelamos contra o Senhor. Jesus vem para ser o rei sobre toda a terra. Nós devemos adorar a Deus da maneira como Ele quer. Em Gênesis 4, Caim e Abel adoraram a Deus e fizeram suas ofertas e ficou claro que Deus não aceitaria culto feito à nossa moda. Então, nós não prestamos o culto corretamente, nem em espírito, nem em verdade. Então, Jesus vem para ser o sumo sacerdote, oferecendo não só uma oferta agradável a Deus, mas se oferecendo como oferta agradável a Deus. Hebreus diz que nem foi aqui na terra que isso acontece, ele oferta de maneira mais magnífica e suprema, se oferecendo diante do próprio Deus. E também nós temos o aspecto moral. Jesus veio para ser o profeta da verdade que nós quebramos. Profetas da verdade, sacerdote do amor e rei sobre as obras de Deus eram os primeiros ofícios de Adão. Adão foi criado para ser
rei sobre as obras de Deus, sem contudo ser o verdadeiro rei. O rei continuaria sendo Deus, assim como os outros aspectos também estariam sempre em Deus, né, digamos assim. Eu prefiro a ideia de referentes em Deus. Então, a coroa humana, ela era uma referência à coroa divina. O sacerdócio humano era uma referência ao sacerdócio divino. E a profecia humana, referente à profecia divina. Como isso funcionava? Bom, primeiro, a ideia de domínio. Quando Deus cria o homem, cria para que ele domine sobre as aves dos céus, sobre os animais selváticos, sobre os animais domésticos, sobre tudo o que está sobre a terra e debaixo da terra, nos mares. A ideia de dominar como um rei, ela reaparece em Jesus como o rei que domina supremo sobre todas as coisas. Ele é aquele que cala o mar com uma ordem. Ele pode fazer coisas que estavam muito além da tentação de Satanás ofertada no deserto. Mas ele, obviamente, não fez para não cair na tentação de Satanás, mas fez no momento apropriado para mostrar o seu domínio. Mas no outro aspecto, no aspecto mais sacerdotal, quando Deus cria o homem, ele não cria o homem e joga ele no meio do mato, pelado, e diz assim, vai lá e se vira. Deus não fez um largados e pelados com Adão e Eva. Pelo contrário, ele plantou um jardim no Éden, cercou este Éden com 4 rios para que o Éden jamais precisasse de chuva ou de retrabalho. É o pecado que estragou tudo. Deus colocou de uma forma tal que foi um presente. Como não perceber o amor de Deus nesse aspecto? Aliás, no próximo estudo, eu vou falar sobre o contexto em que os 10 mandamentos é dado e eu vou relembrar o aspecto amoroso do Senhor ao dar sua lei. Nota de rodapé, me parece que às vezes a gente pensa que a lei é um grande jugo pesado que nos faz mal e que nos incomoda porque proíbe a gente de fazer coisas gostosas ou coisas prazerosas. Mas isso é o pecado falando no seu ouvido. Na verdade, Deus nos amou a nos dar a sua lei. Mas esse é assunto para o próximo estudo. Então, o aspecto sacerdotal, onde Deus dispensa o seu amor, é percebido ali. Como a gente quebrou, posteriormente Jesus vem para ser essa demonstração do amor de Deus, razão pela qual ele se doa e se entrega por amor a nós. João, percebendo isso, diz que Deus amou o mundo dessa maneira, entregando o seu Filho unigênito para morrer na cruz. E isso faz com que todo aquele que crê nesse sacrifício redentor agora desfrute deste amor revelado na cruz. E esse seria aí o aspecto cerimonial da lei, conectado ao ofício sacerdotal de Cristo. O mesmo acontece, então, com os profetas, que eram a boca de Deus, falavam a verdade de Deus. Eles eram profetas da verdade de Deus. Mas nós nos tornamos mentirosos ao ouvir o pai da mentira e dando ouvido ao pai da mentira, quebrando a lei de Deus. E ao invés de agora sermos os profetas da verdade de Deus, ou escondíamos essa verdade ou a torcíamos. Paulo diz em Romanos 1 que isso é algo tão grave que Deus entregou a sua própria consciência àqueles que torceram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Resultado final, precisávamos de redenção também nesta área, de modo que Jesus veio ser o profeta da verdade de Deus. E a coisa é tão dramaticamente grave que ele não era apenas o portador da verdade, ele era a verdade. Isso foi profetizado em Provérbios, que no capítulo 2 narra o passeio da sabedoria sobre a terra sem ser ouvida, até que a gente tenha a encarnação da sabedoria, a encarnação da verdade em Jesus Cristo, como disse o evangelista João e como posteriormente o próprio Senhor se referiu a si mesmo, dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. E aí, você conhecia essas conexões a respeito da lei de Deus? Pois nós vamos usar isso como um parâmetro de interpretação para abordar
os 10 mandamentos. E eu espero que esse pequeno e rápido estudo já tenha começado a elucidar algum aspecto que você não conhecia, alertado você para algumas conexões e desafiado você a um estudo novo, vívido e bendito da lei do Senhor. Eu quero deixar a lição e a reflexão a respeito do cumprimento do Redentor. Meus queridos, se o que nós falamos aqui se conecta e você percebe a beleza da redenção conectada à lei, então você tem que dar graças a Deus por Jesus Cristo. A lei nos conduz ao Redentor e não nos conduz desesperados, mas com um pouco daquele olhar admirador, sabe, com aquela coisa gostosa de olhar para um Redentor. Olha, a gente não sabe o que é isso. Muitos de nós não sabemos o que é estar perdido, desesperado, ansiando por resgate e observar o rosto bondoso do nosso resgatador. Infelizmente, situações calamitosas, como enchentes no litoral ou terremotos em países estrangeiros ou qualquer tipo de vicissitude mais recente ou futura, elas apontam para esse aspecto. Que Deus nos livre de experimentar tal coisa, mas aqueles que ou tiveram parentes experimentando ou experimentaram a si mesmo, saberão até de maneira mais aguda essa questão. Mas eu te convido a se colocar nesse lugar. Pense que alívio é encontrar o seu resgatador descendo sobre as cordas ou abordando você pessoalmente ou num helicóptero. Eu sei que a situação é dramática, mas que alívio poder ser resgatado de uma situação calamitosa. A lei veio para mostrar a calamidade e o Redentor para nos livrar dela. Glorifique o seu Redentor e aproveite os nossos estudos sobre a lei de Deus. Deus abençoe e até a próxima.